Bom dia, irmão. Bom dia, bom dia, bom dia. Glória a Deus. Maravilhoso, né? Estarmos aqui mais uma vez para glorificar, exaltar o nome desse Deus fiel que nos concede o fôlego de vida, que todos os dias está nos convidando, né? Para que nós estejamos na presença, no caminho da verdade, nos arrependendo, para que nós estejamos transmitindo amor, assim, ao nosso próximo, coisa boa, maravilhoso. Então eu desejo hoje um dia, eu entrei aqui para desejar um dia abençoado, cheio da graça de Deus, transbordando, né, de esperança e coisas boas. Tudo aquilo que muitas vezes nós acordamos tem dias que nós acordamos tão para baixo, né, irmão? Aqueles dias tão sem motivação, mas eu não quero desistir de tudo. E aí Deus nos dá uma palavra, renova nossas forças, nós levantamos com tudo, entendendo que nós podemos tudo, se Deus nos permite. Então vamos lá. Muitas vezes nós acordamos, e nós acordamos tão ingrato, né, irmão? Então assim, tem gente que murmura por tudo. Eita, às vezes eu me pego, Jesus chega aqui, murmura, mas veja só, é tão bom nós acordarmos, nós entendemos que nós temos o fôlego de vida para adorar a Deus. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Por que o Senhor está nos falando de fôlego de vida? Porque essa hora da manhã, muitos estão no UTI, muitos estão encamados sem esperança, muitos lá precisando da sua oração, da sua força, você que está com saúde, né? Então muitos estão na cama do hospital lá pedindo: Senhor, como é bom ter saúde, como é bom andar, eu quero sair desse hospital. Muitos estão em casa enfermos. E nós estamos aqui podendo louvar, adorar a Deus, né? Em gratidão, orar por o nosso próximo, apresentar a Deus para que eles venham, né, ter o mesmo privilégio e oportunidade que nós estamos tendo. Então nós precisamos orar um pelos outros, porque não é fácil a trajetória. Muitas vezes nós falamos, não é fácil a trajetória em Deus. Não, é fácil sim, que é bom. Não é fácil a trajetória nesse mundo, né, pecaminoso, que muitos não entendem a palavra de Deus, muitos estão com o coração fechado, muitos estão com seus corações cheios de maldade, querendo tramar, querendo, né, preparar algo para que os outros venham cair, para que os outros venham. Então o que acontece? O Senhor, Ele nos convida para que nós venhamos nos arrepender, entender que o preço já foi pago. Peraí, viu, irmão, que aqui eu não consegui, eu não silenciei. Peraí, calma aí, já, rapidinho, viu? Só vou silenciar aqui porque pronto, amém, voltamos, glória a Deus. Então, muitos estão sem poder falar, sem poder andar, e nós estamos aqui, amém? Então acordei hoje, dormi ontem, não peguei no sono. Eu não dormi com a luz acesa no quarto, dormi. Só deu tempo eu agradecer a Deus ali, quando eu entrei meditando com o Senhor. Eu deitei, né? Quando eu comecei a meditar, peguei no sono. Maravilha, não é bom? E aí Deus cuida do nosso sono e nós acordamos em gratidão, agradecendo a Deus. Tudo não é bom, irmão? Amém? Então eu quero compartilhar com você essa gratidão em Deus, de estarmos aqui para compartilhar essa palavra, né, para que venha renovar nossas forças. Eu estou assim meio anestesiada porque eu acordei agora, meu irmão. Nesse instante, eu acordei para correr. Vou compartilhar com meus irmãos. Então, o que acontece? Hoje é um dia de cura. Glória a Deus. Cura, irmã Maria. Hoje é um dia de cura, falarmos de cura na alma, né? Então nós precisamos curar, buscar a cura para nossa alma. Nós precisamos sim, irmão, né? Muitos estão enfermos. Quantos estão enfermos no hospital? Muitos são, né, doenças carnais, e muitos são doenças espirituais. Muitos estão morrendo com doenças espirituais,
com morte espiritual. Por quê? Porque não está se alimentando da palavra, se alimentando do que é bom em oração, né? Busca em Deus. E aí a alma vai ficando sedenta, com fome. Quando você alimenta a sua alma com a palavra de Deus, você buscando ao Senhor, praticando as ações boas em Deus, sua alma vai se alimentando com o alimento que é Jesus, e ela vai ficar fortalecida. Por mais que venham situações, venham as guerras, venha, né, algo que queira lhe atingir, que o inimigo levante com muita força, mas você está alimentada com a palavra de Deus e você está fortalecida, você tem um ser, né, está lhe fortalecendo. Mas, irmã Maria, Deus ama todos. Ama sim. Ama. Deus ama todos, né? Sempre a humanidade foi criada por Ele. Ele criou a humanidade para adorar a Ele, louvar a Ele. Mas o inimigo de nossa alma, né? Infelizmente, ele quer substituir, quer ser Deus. Ele quer ter o poder de Deus. Então, ele vem para que venha nos enfraquecer e nós acreditar nas mentiras dele. E aí, muitas vezes, as pessoas se sentem fracas, é atingido por a seta inflamada do inimigo. Então, por isso que nós temos, irmão, todos os dias, se vestir com armadura, estar sempre na presença do Senhor, buscando a palavra, renunciando aquilo que não é bom, né, para a nossa alma, que aquilo nós temos que rever o que é bom, o que não é. Então, muitas vezes nós queremos viver uma vida de tudo, praticar uma vida, mas quando nós cremos em Deus, nós precisamos entender que vai haver um dia de um julgamento e nossa passagem aqui na terra é muito rápida, né? Tudo vai ficar, mas a palavra, o que você busca em Deus, vai com você, assim, é a única bagagem que você vai levar, é a palavra, é o que você guardou de Deus dentro de você. Então o inimigo de nossa alma, que é Satanás, que é o diabo, ele luta para que nós venhamos cair nas armadilhas, nas ofertas, nas mentiras dele, para que nós venhamos enfraquecer e perder toda a palavra, toda a semente que foi semeada ao nosso coração, que ela venha a ser perdida, que nossa fé venha a ser atingida, né? Então, o plano do inimigo é esse, ele atingir com flecha, com setas inflamadas, colocando situações, colocando ofertas que aos olhos do ser humano é bom, né? A diversão é muito bom. As ofertas que o inimigo nos dá e nos oferece é bom aos olhos humanos, mas é passageiro. E aí a nossa alma, o bom para os olhos carnais, ao decorrer do tempo, o ser humano vai enfraquecendo, porque é o alimento para o inimigo. O inimigo, ele não é um alimento vivo, sólido, que vai lhe sustentar. Ele é um alimento mentiroso, né, contaminoso, um alimento que mais na frente você vai olhar e você vai perceber que tudo foi inútil. Tudo foi inútil. Você jogou uma vida para cima, vivendo fantasia, ilusões, que não vai acrescentar na sua trajetória, na sua velhice, na sua salvação, não é assim? Então, quando nós percebemos, irmão, que tudo é inútil, e aí nós vamos buscar, sempre há tempo, assim, tem tantos velhinhos, né, pessoas que jogou sua vida para cima, que acreditou, e aí Deus sempre nos dá a oportunidade de nós nos arrepender, de nós entender que nós somos perdoados 70 vezes 7, porque teve alguém, vou falar alguém, quando nós se refere a alguém, é um sem carne. Então Jesus, nós podemos se referir a Jesus, alguém, né, que veio com carne, um ser que se tornou alguém carne, né, para nos resgatar, para pagar esse preço, né, para estar na brecha por minha vida e por sua vida. Bom dia, Cícera, vaso de Deus, bom dia, que Deus abençoe sua vida grandemente, vaso de Deus, que Deus cada dia na sua trajetória realize todos os projetos que Ele colocou na sua vida, e eu creio que dê crescimento àquilo que você, né,
já tem apresentado a Ele. Amém. Vaso de Deus, obrigado. Obrigado por as orações, por ser essa mulher guerreira, essa mulher que sempre está transmitindo uma mensagem. Oh, Jesus, quando acordo, obrigado. Obrigado, obrigado mesmo, né? Amém. Então, nossa trajetória aqui como ser humano é cada dia nós adorar a Deus, nós louvar o Senhor, nós nos diminuir, entender o que chama diminuir. Diminuir é nós entendermos que nós somos carne, falho e pecador, mas que nós temos a oportunidade de estar adorando a esse Deus que é grande, é gigante, é imenso, é criador, é o único Deus do universo, é o único que merece, que é digno de ser cultuado, né? Então cada dia nós vamos diminuir. Quando nós falamos a palavra Deus, quando nós falamos a palavra Todo-Poderoso, o Eu Sou, o Criador, não é? Então nós estamos nos diminuindo, porque nós vamos ver, nós vamos se tornando um pó, porque nós viemos do pó e para o pó voltaremos. Então o Senhor, Ele nos convida todos os dias, irmão. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele se fez um caminho para nós atravessar, para chegar a Deus. Jesus, Ele se fez ponte para que nós tivermos um acesso direto com Deus. Então o inimigo, ele quer impedir o nosso sonho, ele quer impedir de nós avançar, né? Mas nós temos que entender que é uma ponte ligada com Deus, que é Jesus. O Espírito de Deus está ligado com Jesus, Jesus está ligado com o Espírito de Deus. Então forma uma ponte para que nós vamos a Deus. Ninguém vai ao Pai senão ao Filho. Então Jesus, ele se fez uma ligação, ele se ligou, uma ligação entre o ser humano e Deus. Então hoje nós estamos ligados, nós podemos ir a Deus, nós podemos, né, apresentar nossos sonhos, nós podemos avançar, porque há uma ponte que se chama Jesus, uma ligação que está à direita de Deus Pai, né, intercedendo por meu sonho, pelo seu sonho, por os projetos que Deus coloca no nosso coração. Então hoje é um dia de cura na alma, para que seus sonhos venham a ser concretizados, venham a ser realizados, que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Você possa abrir a boca e falar a paz do Senhor, irmão, porque você vai estar curado. Então transmitir a paz de Deus, nós procurar a cura, né, para que venha ser, aquele irmão venha receber uma paz. É muito bom quando nós falamos para alguém a paz de Deus, a paz de Jesus, a paz esteja convosco, irmão. E nós recebemos uma paz, às vezes, que mulher, que homem que transmite uma paz boa, né? Uma paz do Espírito de Deus, porque tem gente que a paz de Deus, mas é uma paz tão vazia, porque ela está precisando de cura, ela está precisando, né? Então busca em Deus uma libertação, né? Se ligar com a ponte que é Jesus, porque muitas vezes nós achamos que nós estamos ligados com Deus e não estamos, irmão. Não estamos, muitas vezes nosso coração está muito longe de Deus. Então o Senhor nos convida para nós entendermos que nós temos direito à herança de Deus, né? Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Então todo projeto que nós apresentamos a Deus, Ele tem sucesso, é o único sucesso que não acaba, é aquele que você apresenta a Deus, aquele que você crê, que você está na direção de Deus. Então o que você quer para glorificar o nome do Senhor não acaba. Você pode ter certeza, quando Deus te coloca em um projeto, quando Deus lhe direciona, ele não é um projeto falido. Deus muda a estratégia às vezes, porque muitas vezes nós não entendemos. Antes de entrar na palavra, eu estou entrando aqui, Deus me deu em Lucas 24, eu vou falar, né, quem quiser, Lucas 24, 5, 6, 7, amém? Amém, glória a Deus, até onde o Espírito de Deus nos direcionar, não é? Então, o que acontece? O Senhor, Ele todos os dias nos convida a nós projetar, a nós apresentar a Ele, para que o sonho venha a ser realizado. Então, quantos estão parando no meio do caminho, irmão? Ixi, não estou parando, já parei. Então, o que acontece? Deus muda a estratégia. Por que nós paramos no meio do caminho às vezes? Para refletir, para entender, ouvir a voz de Deus. Porque às vezes vem muitos ataques,
né? Ataque, e Deus já está à nossa frente. Quando Deus fala, eu estou à frente, ele já sabe o que vai acontecer. Então, o que acontece? Quando nós vamos em uma direção que muitas vezes nós mudamos a direção, são estratégias de Deus, porque ele sabe como estão os ataques, e ele é aquele que é que combate, né? O bom combate, ele vai à nossa frente, ele quebra, derruba de gigante. Davi derrubou gigante, foi Davi, não foi a pedra, foi Deus que já estava à frente. Entendeu? Então era um projeto, foi um projeto de Deus, um projeto que deu certo, e Deus estava à frente. Todos aqueles que os projetos foi bem sucedido, né? Daniel, ele se tornou, ó, você vê, um cargo grande, foi lançado na cova dos leões. Então o que acontece? Deus mudou trajetórias para dar vitória aos dele. Nós não conhecemos nenhum na Bíblia que foi falido, que os projetos não deu certo. Passou por luta, passou por vale, passou por muita coisa, irmão, mas venceu. E aí na nossa a nova aliança que é Jesus, ele venceu a morte para nos salvar. Mas todos tiveram, obter sucesso, né? Deus, ele é um Deus fiel. Então, quando Deus coloca um projeto em nossas mãos, sua mão, nós não entendemos porque aquele projeto muitas vezes, Senhor, parou porque não deu certo. Senhor, estava tão bem e não deu certo. Deus está mudando a trajetória. Para quê? Para que você venha ter sucesso, para que você venha ter vitória. Porque Deus está à frente, ele sabe as armadilhas, onde o inimigo está escondido. Deus sabe, irmão. Aí quando Deus fala, eu estou à frente, ele já vai à frente sondando. O Espírito de Deus já vai sondar, já vai, né, quebrando e mostrando. Vamos por aqui, aqui tem armadilha, aqui, pai, vai parando as obras do inimigo. Então o que acontece? Essa trajetória que muitas vezes nos frustra. Tem coisa que nos frustra, irmão. Nós olhamos assim, oh Deus. Então nós temos que entender que são estratégias de Deus para proteger o povo dele. Então, nós choramos, nós vamos, Senhor, muitas vezes tem gente que grita, Senhor, porque não deu certo. Eu fiz assim, estava tudo bem, e aí não deu certo. Não é que não deu certo, irmão. É que Deus muda a trajetória, porque ele sabe que nós vamos nos machucar. Ele sabe que o inimigo, ele é astuto, ele é sujo. Então ele cria situação. E quando nós mudamos a trajetória, que nós ouvimos a voz do Senhor, do Espírito de Deus, nós entendemos que mais na frente nós vemos o inimigo, ele cair na própria armadilha que ele prepara. Assim? Então o inimigo, ele usa pessoas que não são as pessoas que são o inimigo, né? O diabo, ele manipula, ele contamina as pessoas para que as pessoas venham praticar atos, né, pecaminosos contra o próximo. Então aquele irmão que não está conectado, que não está se alimentando da palavra, o inimigo, ele contamina com pensamentos, né? Faça isso, você vai vencer, você vai ter isso. Aí a pessoa vai querendo, né, criar situação, armadilha, querendo prejudicar o próximo. E o que acontece? Ele mesmo cai nas próprias armadilhas do inimigo. Por quê? Porque ele prestou culto e obedeceu a um ser que não é, que é espírito, mas não é glorioso. Ele não é Deus, ele não está sobre a proteção divina de Deus. Então as ações dele é ações para destruir. Então Deus, quando nós buscamos, sempre Deus dá uma estratégia. E aqueles que estão conectados com o diabo, sendo contaminados por o inimigo, caem nas próprias armadilhas. Nós não precisamos nos preocupar. Não estou entrando porque o Espírito de Deus está me levando, glória a Deus. Não tinha nada para eu entrar rapidinho, irmão, mas vamos lá. Então o inimigo, o diabo, ele manipula as mentes, é aquele que dá legalidade, né? O que acontece? Ele cai nas próprias armadilhas. O próprio Deus faz com que, né, ele se embaraça. Ele vai esperar tanto aquele servo que está protegido por Deus no meio do caminho. Ele está ali armando a armadilha, projetando. Enquanto ele está projetando, enquanto ele está armando, irmão, ele diz, vou pegar, agora eu pego, agora eu vou fazer, eu vou destruir. O Espírito de Deus que está à frente já mudou a trajetória.
E faz com que ele espere tanto que chega um momento que ele diz, como é? Peraí, vai chegar, vai olhar e ele vai cair na armadilha, assim, que ele preparou. Aí as pessoas caem, mas o que a gente vai fazer? Nós, como servos de Deus, né, nós vamos pegar na mão daqueles que caem, daqueles que estão contaminados pelo inimigo e falar para ele que eles são amados por Deus, que eles têm a oportunidade, né, de levantar e começar tudo de novo. Tudo de novo, tudo de novo. Então, assim, nós não precisamos julgar aqueles que estão contaminados pelo inimigo. Nós não precisamos, nós não temos o direito. Mas se você não quer pegar na mão, então você continue sua jornada. Mas se Deus tocar no seu coração para você pegar na mão, fale para ele. O inimigo, ele é mentiroso. Então, nós vamos pegar na mão e ajudar ele a começar tudo de novo. Amém? Vamos entrar aqui na palavra. Obrigado. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Sobre a minha casa, Deus tenha misericórdia da minha vida, da sua vida, de todos nós, porque nós temos pedido todos os dias a misericórdia de Deus. Sem a misericórdia de Deus, nós não vamos longe, irmão. Não vamos. Então, não vamos. Então, não chegamos a lugar nenhum. Nós somos pó. Então, viramos pó. Mas quando nós todos os dias pedimos a misericórdia de Deus, clamamos por a misericórdia de Deus, nós entendemos que ele é fiel para cumprir com aquilo que ele tem prometido na palavra dele. Não volta vazia. Vamos entrar aqui. Lucas 24, que nós temos um dia inteiro, né? Amém, glória a Deus. Mas é bom nós ofertar a Deus, né? Nós consagrar o nosso dia, consagrar, né, um momentinho para que o nome seu venha ser glorificado e as vidas também venham receber. Amém? Nós recebemos a nossa parte. É Lucas, irmãos, 24, do 5 até onde o Espírito de Deus nos direcionar. Olha. Atemorizadas, quer dizer, aterrorizadas, né? Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão. E nesse momento, os homens lhe questionaram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, enquanto ainda estava convosco na Galileia. E na Galileia imprevisível, né? Impretível é uma palavra complicada, irmão. É impreterível. Glória a Deus. Que o Filho do Homem seja entregue, que foi preciso, né? Porque essa palavra resume, né? Foi preciso, porque se eu não entendi, irmão, e não consegui falei ela de uma forma, você também não vai entender. Mas se você estiver na palavra, você vai entender. O Espírito de Deus me transmitiu agora aqui que é preciso. A palavra não está escrita preciso, mas é preciso que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Essa palavra é muito complicada, irmão. Se nós, toda vez que eu tenho uma língua um pouco pegada, não é muito como Moisés não conseguia falar, mas eu falo. Mas tem palavra, quando eu falo, engancha. Mas assim, a palavra, a tradução dessa palavra aqui é preciso, né? Jesus, ele pregava que era preciso ele ser entregue na mão de pecadores, porque é preciso ele ser entregue na mão de pecadores. E aí nós vamos aqui, quando aquelas mulheres estavam ali esperando Jesus, né, na porta do túmulo que viu vazio, né? E aí, irmão, o que acontece? Elas esperavam, elas procuravam, que elas ficaram aterrorizadas, elas choravam porque roubaram, elas acharam que tinham roubado o corpo de Jesus, né? Então, os dois homens que eram anjos falaram para ela: por quê? Né? Por que procurais entre os mortos quem já está vivo? Então, o que acontece? Jesus não está
morto, ele está vivo. Ele está entre os vivos, em espírito. Ele é uma conexão. Quando você entra em espírito, quando você adora a Deus, quando você toma a decisão de você ser um adorador de verdade, quando você declara que Jesus é o Senhor Salvador da sua vida, irmão. Então, que você crê que ele morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai. Ele desceu a mansão dos mortos, subiu. Ele subiu, ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai. Você está declarando que Jesus está vivo. Que ele é uma conexão, um ponto para você se conectar com Deus, com o Todo-Poderoso. Assim? Então, veja só, quando nós cremos, as pessoas acham que você declarar que Jesus é o Senhor. Declare Jesus como Senhor, Salvador da sua vida. Você tem que ficar dentro da igreja, sentado em um banco, você não pode avançar. Aí eles transmitem isso, que você tem. Quando você declara que Jesus é o Senhor, Salvador da sua vida, você está se conectando, você está, atravessando uma ponte, se conectando com Deus, direito à salvação, direito ao julgamento. Então, todo aquele que declara naquele grande dia, quando o livro for aberto, o livro da vida, o Senhor vai abrir, vai procurar o seu nome. Onde está Maria? Maria, você declarou que Jesus, aquele que se pôs na brecha por você, que ele é o Senhor Salvador da sua vida. Então, vamos ver as obras. Você vai ter direito a ser julgado. Cícera, João, Pedro, Patrícia, Andréa, todos que se colocam, que declaram que Jesus é o Senhor da sua vida, declara de boca e de coração. Você não pode declarar, Jesus declarei, mas tudo bem. Eu nem queria ser crente. Olha para isso. Porque as pessoas, elas passam que quando você declara, você é obrigado a ficar sentado, a estar naquela igreja, porque você declarou, você não declarou a igreja, você declarou foi Jesus. Então, quando nós declaramos que Jesus é o Senhor da nossa vida, que nós cremos, nós estamos declarando que nós cremos, que Ele é o Senhor, que Ele está intercedendo por minha vida e por sua vida. Então nós não declaramos, eu declaro que eu tenho que ficar nessa igreja, que eu tenho que ficar sentada, que eu tenho que ficar calada, eu não posso falar, eu não posso avançar. E assim mesmo, nós não declaramos isso porque não está escrito na Bíblia, no livro sagrado. Está escrito para nós declarar de boca e de coração que Jesus é o Senhor Salvador da nossa vida. Então nós estamos declarando que Jesus é o nosso intercessor. É uma ponte para que nós cheguemos ao Pai, para que nós venha chegar a salvação, e cada dia nós temos direito a nos arrepender enquanto estamos aqui. Então, quantas doutrinas mentirosas estão sendo pregadas na casa do Senhor, quantas pessoas estão prendendo, aprisionando as pessoas, porque usando o nome do Senhor. Não é diferente de antes, porque antes nós vamos ver um histórico, em Roma, que matavam porque tinha que, nome de Jesus, matavam porque tinha que matar para, aquele que nos convertesse, tinha que matar. Hoje não. Entendeu? Foi logo no início, nós vamos ver uns históricos aí, e hoje não está sendo diferente. As pessoas estão querendo pregar essa mesma doutrina. A doutrina, se você não aceitar Jesus, não declarar e não viver dentro da igreja, não viver a doutrina do pastor, daqueles que estão na mentira, você vai para o inferno. É mentira, irmão. Então é preciso que nós temos um pastor, um líder. É sim. Está escrito aqui na Bíblia, nós precisamos ter um líder, nós precisamos ser direcionados, nós precisamos ser liderados, precisamos ter um professor, aprender a Bíblia. Nós precisamos sim fazer estudo, mas quando alguém falar para você, declare, se você declarar que Jesus, você a partir de hoje, mentira, você está declarando que Jesus é o Senhor da sua vida. Você não está declarando que você tem que ficar aprisionado numa igreja sem avançar. Então, quando você declara que Jesus é o Senhor da sua vida, nós vamos lá, irmão. Você não vai esperar, Jesus entre os mortos. Porque você vai esperar em um lugar que aquelas mulheres estavam esperando.
estavam procurando Jesus entre os mortos, estavam na porta do túmulo esperando, buscando, procurando Jesus entre os mortos. Mas aqui está falando, Jesus está falando, avance. Muitas vezes Deus coloca um projeto em nossa vida e nós fica procurando, estacionando no passado, vivendo as coisas passadas, as coisas que já passou. Nós procuramos estacionando, se alguém está enfermo, nós estacionamos ali esperando, ai, vai morrer, aquela pessoa vai morrer, está muito enfermo. Não, declare, o anjo falou, não procure entre os mortos, procure entre os vivos. Então o Senhor está convidando você para declarar. Declare que a vida naquele ser humano que está enfermo, que aquele ser humano levanta. Porque se Jesus está entre os vivos, Ele está entre você. Você está viva, o seu fôlego de vida. Né? Você está respirando, seu coração está batendo. Então Jesus está convidando, convide. Se seu projeto está morto, você está procurando, minha esperança, não vou conseguir, porque eu coloquei na mão do Senhor e não deu certo. Eu estava na igreja, eu mudei, meu casamento não está dando certo. Ei, minha família tem alguém no hospital. Eita, irmão, declare vida, porque o anjo afirmou para aquelas mulheres, não procure entre os mortos, procure entre os vivos. Então quando nós procuramos, que nós temos a certeza que Jesus está vivo, que nós declaramos, Jesus é o Senhor da minha... Veja só, irmão, eu declaro que Jesus é o Senhor da minha vida, da minha vida. Então, que Ele morreu, ressuscitou, desceu à mansão dos mortos, está sentada, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai. Então, estou declarando que Ele ressuscitou. Então, quando nós declaramos que Jesus ressuscitou, tudo que está à nossa volta tem que ressuscitar, tem que dar vida. Aí Deus está mudando o projeto para mostrar a você, né, que Ele morreu, mas ressuscitou. Olha. Então, aquelas mulheres estavam procurando, elas ouviram Jesus, o anjo falou, ele não ensinou, ele falou, o anjo falou para elas que Jesus já tinha ensinado, já tinha falado para elas que era necessário, era preciso que ele caísse na mão dos pecadores, para que ele morresse e ressuscitasse. Foi preciso Jesus cair na mão dos pecadores para que ele morresse, para que ele viesse ressuscitar. Para que nós hoje traga para a nossa vida, que tudo em nossas vidas, quando nós achamos que está morto, né, são trajetórias que Deus muda. Deus mudou a trajetória. Enquanto o inimigo estava vibrando ali, crendo que Jesus tinha morrido, né, Jesus já estava indo no inferno tomar a chave, né, da morte, e ele venceu a morte. Então nós temos que crer, nós temos que ir na passagem de Jesus e crer e ver que Ele deixou um ensinamento de vida, que Ele está nos ensinando. Quando nós estamos aprendendo, buscando, se alimentando da palavra, é para nós crer que é um ensinamento de vida. Aquelas mulheres estavam esperando no túmulo, na porta do túmulo, estavam procurando quem passasse, quem sabia quem roubou o corpo de Jesus. E o homem falou, vocês... Praticamente nós estamos aprendendo sobre a palavra. Como é que nós vamos crer que nosso projeto morreu? Como é que nós vamos crer que a doença vai nos atingir? Então nós precisamos crer, buscar em Deus o que é espiritual, o que é material, o que é carnal. Peraí, chega aqui, Jesus. Tem alguém enfermo de nossa família? É espiritual ou carnal? Tem muitas mentiras por aí. Pessoas que muitas vezes é uma doença carnal. E o médico tem uma cura, o remédio ele cura. Mas quando é uma doença espiritual, o médico não cura, só é o poder de Deus, irmão. Só o poder. Os anjos ali estavam curando aquela mulher. Elas estavam aflitas de coração, estavam desesperadas. E o anjo veio com a palavra de consolo, uma palavra de cura. Não busque. Não procure entre os mortos, sim entre os que está vivo. Então Deus está lhe dando uma palavra hoje de cura, para curar sua alma, porque Jesus é o alimento vivo. Jesus é o alimento vivo que nos alimenta. Então quando nós buscamos a palavra, não é somente para a gente ler, irmão. Irmão, só ler não salva. Só você ir na igreja, você só orar não salva. Mas se você guardar a palavra, né? Se cada dia você buscar trazer a palavra à sua vida, se ela estiver viva, se Jesus estiver vivo dentro de você,
Jesus vivo dentro de nós é nós crer nas situações todo ao contrário para o mundo. Irmão, tudo que é o contrário para o mundo, nós entendemos que é correto. Está correto diante de Deus. Porque quando nós estamos na direção de Deus, na direção, no caminho que é Jesus, nós entendemos que o mundo não vai entender. O mundo, nós vamos sofrer perseguições, né? Nós vamos sofrer tudo isso, mas por amor, quando nós falamos do nome de Jesus, nós vamos ser perseguidos. Está escrito. E muitos não aceitam a perseguição, porque eu não aguento mais a perseguição. Mas está escrito que nós vamos ser perseguidos, então nós temos que resistir e trazer vida para essa palavra. E para dentro de nós vamos resistir a toda a perseguição. Assim, Jesus, ele é vida, ele ressuscitou. Os anjos falou aqui, afirmou para essa mulher: não procure entre os mortos, mas sim entre os vivos. Então Jesus está vivo dentro de mim. Ele está aqui, vivo, né? Transmitindo uma palavra para que você venha, né, reagir. Venha reagir a situações que você acha que aos seus olhos não é nada, não vai ser resolvida. Eita, passei por um processo muito grande. Ei, foi doloroso, mas Jesus está vivo. Se Jesus garante a vida, nós precisamos crer que tudo que acontece em nossa vida, né, Deus está no controle, Deus está nas situações. Muitas vezes Jesus teve que morrer para ressuscitar. Então todos aqueles que morrem, que já morreram, que vão morrer em nossas vidas, ou nós entendemos que vamos ressuscitar. Nós vamos ressuscitar porque Jesus deixou essa parábola. Foi preciso que ele caísse nas mãos, fosse entregue na mão dos pecadores. Por quê? Porque Jesus precisava pagar por nossos pecados. Jesus, ele foi condenado por meu pecado, por o pecado do mundo inteiro. Então ele precisou ser condenado por o pecado do mundo inteiro para nos resgatar. Ele foi condenado por algo que ele não passou, ele não cometeu, irmão. Nós procurar Jesus entre os mortos é nós não acreditar na salvação. Nós procurar Jesus entre os mortos é nós cada dia morrer espiritualmente. É nós não crer na cura, é nós não crer na vitória, nós não crer que Jesus morreu e ressuscitou. Então, se Jesus está falando, se os anjos confirmou para essas mulheres, não procure entre os mortos, mas sim entre os vivos, ele está nos falando, já foi pago na cruz. Ele foi entregue na mão dos pecadores. Então, nós não vamos passar mais por isso. As perseguições vão vir, mas nós não vamos cair na mão dos perseguidores, porque Jesus já pagou muito caro. O pecado hoje, o mundo está sendo condenado por um pecado que já foi pago. Toda a humanidade, ela está pecando. Nós temos a oportunidade toda de nos libertar, irmão, e transmitir a mensagem. Eles estão pagando, sendo acusados, porque nós temos aqui todo aquele que crê verá a glória de Deus. Todo que crê. Então, quantos por aí estão com o coração, né, cheio de maldade, sendo manipulado por inimigo, né, sendo acusado, o acusador está acusando ele, sendo que todo esse preço já foi pago, manipulando, aprisionando ele. Nós já fomos libertos pelo preço da cruz. Então nós não precisamos nos limitar. Se você declara que Jesus é o seu Salvador da sua vida, não se limite. Não se limite àquilo que o Senhor coloca às suas mãos. Avance. Não se preocupe muito, vai levantar, alguém vai lhe acusar sim, que não está na direção, não é de Deus. E alguém vai lhe julgar porque ela está no pecado. Aconteceu isso porque ela está no pecado. E tudo isso você vai ser julgado. Mas avance. Porque você já declarou que Jesus é o Senhor da sua vida. Você acreditou. Você ouviu a voz do anjo que procure Jesus entre os vivos e não entre os mortos. Todo projeto que Deus coloca na sua vida é vida. Ele dá vida. Então vai ser realizado. Ele pode mudar trajetórias. Às vezes para, porque quando nós queremos avançar em um caminho que Deus está mandando, pare, vá por aqui, que nós não estamos seguindo a direção. Muitas vezes uma rebeldia do ser humano, porque é normal, nós somos falhos e nós erramos. Todos os dias nós erramos com Cristo.
Porque tudo, Ele está nos direcionando, sempre nós estamos errando, sempre estamos falando, Deus está nos convidando para nós ouvir a voz, acreditar, né? E a casa do Senhor, adorar Ele, entender que nós temos sim, né? Nós temos sim pastores bons, pastores abençoados de Deus, levantados por Deus, pastores que são, né, apacentador de ovelhas, tem sim, irmão. Não vamos descartar isso, tem sim. Deus levantou os dele na terra. Levantou sim, e os dele na terra estão fazendo aí a diferença, por isso estão sendo perseguidos. Todos aqueles que estão sendo perseguidos, estão sendo, né, caluniados, são os que Deus levantou na terra, fazendo a diferença. Então temos sim pastores levantados por Deus, sim, glória a Deus. Então o que acontece? Não deixe que esse projeto morra, porque se você declarou e você querer que Jesus é Salvador, né, e Senhor da sua vida, se você busca a palavra, traga à existência o que não existe. Traga à existência. Você abrir a Bíblia e você vê tudo, uma promessa, que é uma revelação de Deus. Uma revelação que você olha, meu Deus, tudo isso e vai acontecer, meu Deus, será que vai se realizar? Eu sou tão pequeno, tão falho. Às vezes, irmão, eu paro e eu fico olhando para o céu. É a coisa mais linda. O ato, é algo que eu pratico todos os dias. Não, todos os dias. Entendeu? Quando eu não vou olhar é porque eu tô tão cansada, caio no sono. Então eu sento numa cadeira e eu começo a olhar para cima. Eu gosto de olhar para o céu e contemplar, né? Contemplar as maravilhas. Então às vezes eu me pego rindo e olhando e fazendo essa pergunta para Deus. Desde pequena que eu tenho esse hábito, né? Meu pai, ele já tá nos braços do Senhor, mas ele tinha o costume, ele tinha o hábito de sentar no fundo do quintal e ficar olhando para o céu, né? E aí hoje, eu sempre pequeno sentava do lado dele, nós sentávamos, nós pequenas, e aí eu tenho esse hábito, meu pai já, mas e quando eu olho, eu não sabia o que ele contemplava. E hoje, assim, quando eu olho, todos os dias eu coloco a cadeira e fico olhando para o céu, contemplando, e faço uma pergunta sempre para Deus. Eu pergunto, Senhor, como é que um ser gigante, imenso, né? O dono de todo esse universo, Senhor, o Senhor formou estrelas que eu estou olhando para elas e elas estão no mesmo lugarzinho, seguro, sem nada segurando, somente com o seu poder, né? Com a sua ordem. Haja luz. Isso foi um haja de Deus. Foi um haja de Deus que fixou todas as estrelas, né? Fixou toda a lua. E às vezes eu fico ali contemplando o poder da palavra de Deus, né? Então, irmão, já ouve tudo. Eu fico olhando, Jesus, como é que um ser tão rico, tão gigante, tão imenso, né, usa um ser tão pequeno e falho como eu? Eu fico rindo, irmão. Eu rio e ao mesmo tempo, quando eu vejo as lágrimas, ela desce. Por quê? Porque eu fico maravilhada com a obra linda, prima de Deus. Então nós somos uma obra de Deus, uma obra perfeita, irmão. Mas o inimigo, ele vem para nos contaminar, e aí nós não guardamos a palavra, né? Vem nos falar, querer que nós acreditemos que Jesus não está vivo, e que a palavra, ela não é uma revelação viva, e é uma revelação viva sim. Então eu contemplo tudo isso. Então como é que um ser perfeito, gigante, imenso, irmão, haja, ele toda estrela, todo a lua, todo o universo, ele foi criado e tudo é fixado por o poder da palavra. Então ele falou, haja, né? Então são coisas que eu não entendo. É muito lindo. Então nós somos tão amados que Deus, você vê, Deus criou tudo pelo poder da palavra. Mas aí o Senhor viu que ele tinha que criar algo para que fosse semelhante a ele, né? Segundo a imagem dele. Ele disse, eu não vou criar pela palavra, eu vou criar com minha mão. Então ele pegou o barro, o oleiro começou a fazer uma obra, né? Uma obra, e foi moldando aquela obra que somos nós. E aí ele foi moldando. E quando ele moldou aquela obra-prima, ele soprou na narina. Ele
dividiu, ele nos deu sopro de vida, o sopro que está dentro dele. Ele não falou, haja homem. Ele simplesmente soprou o Espírito. Então, quando nós conectamos em Espírito, quando nós buscamos em Espírito, nós estamos conectando com Deus. Quando nós conectamos com Jesus, quando nós cremos na vida que Jesus está vivo, nós estamos conectando com a ponte que é Jesus para se conectar com Deus. Porque o Espírito de Deus, o sopro já está dentro de nós. Mas faltava a ponte para chegar a Deus. Faltava a vida. Para nós crer que esse sopro, ele tinha vida. Jesus chegou, né? Pagou todos os pecados e se colocou como ponto para que nós cheguemos. Ninguém vai ao Pai senão ao Filho. Amém? Então Jesus precisou vir à Terra como ser humano, né? Segundo a imagem. A primeira imagem veio como carne, irmão. Primeira imagem, Deus veio como carne. Mais uma vez, ele nos mostrou, né, o amor dele, que ele se fez. Primeiro, veio visitar, né, um ser que é segundo a imagem dele, a terra, como carne. E teve que ser entregue na mão dos pecadores, daqueles que são manipulados por inimigo, para que matasse ele, para que ele voltasse a espírito. E houvesse uma conexão, um preço muito alto. Ele pagou com preço de sangue. Então nós temos que crer. Amém? Glória a Deus. E fica essa palavra aí, essa conexão com Jesus, para você levar a palavra àqueles que estão no hospital. Se você tem alguém no hospital que está, né, enfermo, prega a palavra, fale para ele que há vida dentro dele, que ele precisa lutar pela vida dele. Se tem alguém que está passando por uma dor, irmão, uma dor que... Nós não vamos falar das dores, mas vamos falar de dores que muitas vezes o ser humano, ele não consegue se erguer, levantar. Por quê? Porque ele não está conectado com Deus. Ele está fraco. Então tem dores que ela vem, e aí o que acontece? Fale que há vida dentro dessa pessoa, que Jesus está vivo. Não procure ele entre os mortos, procure ele entre a vida. Então quando nós procuramos Jesus entre os vivos, nós levantamos e entendemos que mesmo que um ente querido se foi, ele teve uma ponte que foi Jesus. Então ele está conectado, ele passou por a ponte, já está do outro lado com Deus. Amém? Então glória a Deus, né? Eu deixo assim essa palavra abençoadora, cheia da graça de Deus. Deus abençoe esses projetos, que abençoe todos aqueles que estão enfermos nos hospitais, que Deus derrame cura, irmão, que Jesus venha transbordar, né, da misericórdia dele dentro dessas pessoas. Amém, glória a Deus. Abençoa os hospitais, os asilos, os idosos também, que tá, né? Não chega a idade, já estamos chegando. Eu sempre falo para o meu neto: oi, vovó é velhinha. Ele: não, vovó, não é não. E aí nós estamos andando para essa trajetória também. Se for na permissão de Deus, nós vamos chegar a uma velhice, até onde Deus permitir. Mas abençoe os idosos que hoje estão, né, nos asilos, que o inimigo o sistema está aí, né, contaminando tudo, irmão. Nós precisamos orar muito, muito bem pelos idosos, né, que já voltam a ser crianças, já não tem mais... eles não têm mais assim a autoridade sobre eles mesmos, nem vontade própria deles, e aí eles perdem tudo isso. O que acontece? Crianças que estão nascendo, nós precisamos orar por essas grávidas, porque ele está aí para não deixar nem as crianças vir à terra, para que a terra não seja povoada. Mas glória a Deus, abençoe e alcance a maternidade, que o Espírito de Deus, as pessoas estão no presídio, quantos jovens estão presos nos cárceres, irmão. Eles precisam gemendo, chorando, precisando de sua oração, de minha oração. Porque quando nós oramos, o Espírito de Deus, ele acolhe as orações e ele entra onde nós não podemos entrar. Então ele leva os jovens, pai de família, pessoas que foi manipulada por um inimigo, né, contaminada pelo sistema, e praticou atos que o ser humano em si, ele não tem essa culpa, né? Ele está sendo condenado
pela morte, que é o inimigo, o diabo. O diabo cada dia está condenando ele à morte, ao inferno. Por quê? Porque ele não está tendo força. Ele precisa se alimentar da palavra. Então estou no cárcere, irmão, lutando. Quando nós precisamos orar muito por essas vidas. Porque para ter um encontro com Jesus, para que o Espírito de Deus venha alcançar essas vidas, venha convencer eles do juízo e do pecado. Assim, então muitos julgam quem está no presídio, né? Cometeu. Eu vejo até esses dias, eu gosto muito de ouvir louvor. Vou dar um pequenininho testemunho, louvor. E esses dias, meu menino precisou do celular e eu botei na raida de minha cidade. E aí eu fico ouvindo pessoas que estão conectadas com Deus. E assim, as pessoas julgando muito, meu irmão. Ixi, que vagabundo, porque isso, tem tanto trabalho. Irmão, a prisão do diabo na mente é terrível. Eu nunca passei e eu glorifico a Deus, mas ele aprisiona as pessoas não têm noção do que está fazendo, gente. Nós precisamos, como servo de Deus, entender, transmitir para as pessoas que estão conscientes, entender que as que eles estão praticando, eles não estão nas práticas humanas, nas práticas de Deus, na prática humana, mas na prática das trevas. O inimigo está manipulando. O sistema está contaminando eles para ele praticar, para ele ser acusado ao inferno, para ser condenado ao inferno. Então, a mente dele está acusando ele cada dia praticando pecado, não é, irmão? Entrando nas trevas. Então, o que acontece? É muito fácil julgar, abrir a boca, porque está escrito na palavra do Senhor que o que faz mal não é o que entra por a boca, porque é expelido, mas o que sai da boca. Então, você abrir a boca para você julgar alguém que já está no cárcere, irmão, vou falar uma palavra aqui. Uma palavrinha, um pouquinho, é covardia. Covardia de um ser humano, né? Que está tendo a oportunidade de estar buscando a presença de Deus, a palavra, julgar aqueles que estão nas trevas. Que eles podem morrer a qualquer momento sem ter a oportunidade de conhecer teu encontro com Jesus. Quantos já morreram, irmão? Sem ter a oportunidade de ter encontro com Jesus. Então muitos já se foram. E nós seres humanos, muitos estão lançando as palavras, condenações sobre aquele. Jesus, ele não condenou. Jesus, ele precisou cair na mão do pecador. Ele foi morto, irmão, por os pecadores. Então todo aquele que condena aqueles que estão nas trevas são os mesmos pecadores que condenaram Jesus, que mataram Jesus. Estão matando aqueles que já estão sendo condenados por o diabo no cárcere. Então estão precisando vir ser resgatados para a luz. Nós sabemos que não vamos resgatar todos, mas se cada pessoa que buscar a palavra, que entender que Jesus está vivo, que está procurando Jesus vivo, não Jesus morto, ele vai se colocar assim, né, na brecha para levar a palavra, para resgatar um que está nas trevas. E aí vamos fazendo, somando luz, e a luz vai, né, resplandecendo. Não vamos ficar só no acomodismo, né? Pega o telefone e liga para alguém, vá visitar alguém no hospital, vá no cárcere, se tem alguém conhecido aí, vá visitar, vá nas ruas, irmão. Vamos fazer a diferença. Nós somos vaso, estamos na mão do oleiro. Quando estamos na mão do oleiro, irmão, ninguém toca. Então faça a vontade dos projetos de Deus. Não importa, se deixa você para ir para a internet, vá para a internet, faça o que o Espírito de Deus manda. Vá para ruas, para o hospital, vá na direção do Senhor. Porque quando você está na direção do Senhor, que o inimigo se levanta, irmão, Deus muda a estratégia. Aí aquela mulher não estava assim, aquele homem está assim, já está assim. Aí nós vemos, e aí os projetos de Deus vão ser, não é para a gente aqui ter sucesso na terra e nosso nome ser glorificado, é o nome de Deus. Então Deus nos colocar, que nós venhamos fazer a boa vontade, o nome dele venha ser glorificado, amém? Que tenha um dia abençoado, cheio da graça do Senhor, irmão, cheio do amor dele, né? Glória a Deus, obrigado, que Deus abençoe todos.